Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos e irmãs. Como o pastor Marcelene disse, eu me chamo Daniel Adão, sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Vila Rosália, em Limeira, auxiliando o pastor Vinícius Silva, naquela igreja já há 6 anos, desde quando iniciei o seminário, com a minha esposa Letícia, que está presente aqui, e o nosso vínculo de amizade, de companheirismo, de caminhada com o pastor Marcelene, foi, acima de tudo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do mesmo Cristo, mas também por causa do meu casamento com a Letícia, porque o pastor Marcelene celebrou o meu casamento com a Letícia em 2020, quando então pastor da Igreja Presbiteriana do Parque Nacional em Juquiá. Então, desde então, nós contamos com a amizade, com as orações do pastor Marcelene, e agora, estando com mais uma parte do povo de Deus, como falei de manhã com os jovens e adolescentes, nós estamos ensaiando como será na glória, porque sei que pela graça e misericórdia de Deus, vão encontrar os irmãos na glória do Senhor. Mas aqui na terra, toda vez que nós visitamos uma igreja nova, nós estamos só adiantando esse momento glorioso. Quero desde já agradecer o convite do pastor Marcelene e o convite do conselho da igreja, em poder nos receber, tem sido uma bênção, apesar de pouco tempo de estadia, mas nós realmente estamos sentindo o cuidado e o carinho do nosso Senhor na nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e vamos ler todo o capítulo 1, dos versos 1 ao verso de número 31. Gênesis, capítulo 1, do primeiro verso ao verso de número 31. E diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim o fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e seja para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas.
e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Versículo 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Curve rapidamente sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra que está sendo exposta. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos dê a perfeita aplicação dessa palavra, que ela faça morada em nossos corações e mude poderosamente a nossa vida, para que sejamos verdadeiramente imagem e semelhança, porque foi para isso, assim com esse padrão, que o Senhor nos criou. Mude o mal de nosso coração mediante a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Antes de nós nos debruçarmos na palavra de Deus, na exposição dessa palavra, eu quero só informar o técnico de som que não está sobrando agudo na igreja, é o meu sotaque, tá? Fica tranquilo aí que não está sobrando nem dando microfonia, não. É o carioca falando. É comum isso acontecer. Mas é interessante quando nós olhamos para a soberania de Deus diante da sua palavra. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revelam claramente que o nosso Deus é soberano em tudo. Qualquer parte da Bíblia que nós abrirmos, vamos ver a soberania de Deus aplicada de alguma forma. Só que por que escolher exatamente esse trecho? Assim como o pastor Marcelene disse aqui de manhã, quem prega em Gênesis 1 é meio doido. Mas é interessante que no mundo em que nós vivemos hoje, na modernidade que nós vivemos hoje, em que muitos especialistas em mídia digital e comunicação dizem que você precisa conquistar a atenção de alguma das pessoas nos 3 primeiros minutos da sua comunicação, logo no início da sua comunicação, e os blogueiros, os tiktokers costumam fazer isso. É interessante que isso não é algo próprio da nossa geração,
Porque a própria palavra de Deus faz isso. Quando é que nós começamos a ver em toda a intensidade a soberania do nosso Deus? Exatamente no começo da Bíblia. Vamos dizer assim, nos 3 primeiros minutos da nossa leitura bíblica. Por isso que é interessante nós olharmos para esse texto e a partir desse texto, nós inferirmos e crermos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, assim como nós cantamos ainda agora. Por isso eu quero meditar com você sobre esse Deus que é soberano em tudo. E esse texto nos prova claramente. Porque em primeiro lugar, o nosso Deus é especialista em fazer tudo do nada. Em primeiro lugar, o nosso Deus fez tudo do nada. Como começa Gênesis 1? Começa com a famosa frase contida no versículo que até muitas pessoas que nem cristãs são, sabem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Comumente nós olhamos para esse texto e pensamos, no princípio, quer dizer, no início de todas as coisas. Parece óbvio para nós na língua portuguesa. No princípio é quando tudo começa. Só que quando nós estudamos mais profundamente a linguagem do hebraico, nós nos deparamos com um pensamento muito mais profundo do que um simples início, esse no princípio, do famoso Bereshit, que é como começa a Bíblia no hebraico. Não é como na nossa língua portuguesa, que é uma ideia pura e simplesmente de tempo, o tempo zero, o início de todas as coisas, o comecinho da situação. Mas para eles, esse Bereshit é o início do tempo e o início do espaço. Não havia possibilidade alguma de alguma coisa vir do zero. Nada existia. Não tinha base de absolutamente nada. E o que nos traz espanto é que, se não havia nada, Deus já estava lá. Sim. Não havia nem tempo, nem espaço. Não havia começado absolutamente nada e não existia base de nada. Mas o nosso Deus já estava lá. Isso precisa nos espantar imensamente, de que o Senhor criou todas as coisas do nada. E esse Deus que criou todas as coisas do nada já existia desde antes dos tempos eternos, porque os tempos eternos foram feitos por Ele. O problema é que muitas vezes, principalmente na sociedade de hoje, em que as pessoas só fazem planos, só fazem planejamentos, só se engajam em investimentos tanto investimentos financeiros como investimentos de família, faculdade e outros projetos, se tiverem uma base anterior, se tiverem um lugar, uma sobra. Só que o nosso Deus começou todas as coisas sem sobra de nada, porque não havia nada. Se verdadeiramente dizemos que confiamos no Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, por que nós queremos uma base anterior? E muitas vezes a sociedade, digo nós de forma geral, mas o nosso coração incrédulo muitas vezes se inclui de forma particular. Por que muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre que Ele é capaz de fazer ou que tenha uma base, um pressuposto para nós crermos do Senhor? Se o nosso Deus é especialista em fazer tudo do nada. Ao entregarmos as nossas vidas diante do Senhor e dissermos, Senhor, faça a Tua vontade em nós, nós precisamos crer que, apesar dos nossos olhos não enxergarem começo de absolutamente nada, se realmente as coisas estão nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos de quem sabe fazer tudo do nada. Por isso não devemos temer jamais, irmãos, de que o nosso Deus é especialista em fazer caminho no deserto.
de que o nosso Deus é capaz de fazer chover em tempos de seca. Acabamos de ler agora há pouco dentro da liturgia o Salmo de número 113, que diz que é Ele que ergue do pó o desvalido, Ele que ergue do monturo o necessitado, Ele que faz a mulher estéril virar mãe e mãe de muitos filhos. É mais uma prova, olha, dentro da palavra de Deus, de que o nosso Deus é soberano e especialista em fazer tudo do nada. Alguns filósofos costumam ainda dizer que Deus é apenas uma ideia, e que a partir de uma ideia, todas as outras coisas podem acontecer e existir, mas ideias não surgem do nada. Filosofias não surgem do nada. Pensamentos não surgem do nada. E o nosso Deus, antes de tudo existir, já existia. Por isso, meus irmãos, quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus e vemos tudo aquilo que Deus fez a partir de Gênesis 1, precisamos crer plenamente que o nosso Deus faz tudo do nada. Principalmente quando olhamos dentro da história da redenção. Porque aqueles que não tinham dignidade alguma de se achegar diante do Senhor, exatamente mortos em seus delitos e pecados, e esse era o nosso estado. Conforme a carta de Paulo aos Efésios diz, logo no seu 2º capítulo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só que Ele nos deu vida. Ele é quem traz tudo do nada. Por isso nós podemos olhar para a palavra de Deus e crer verdadeiramente que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é especialista em fazer tudo do nada. Ainda meditando, em segundo lugar, Ele fez tudo ordenadamente. O nosso Deus fez todas as coisas numa ordem muito bem encaixada. O nosso Deus sabe perfeitamente o que Ele faz. Nós acabamos de falar do versículo 1, do versículo 2 até o final, nós vemos toda a ordem da criação, e quando nós vemos a ordem da criação, nós vemos que Deus fez tudo encaixadinho. Primeiro Ele fez a luz, de forma geral, depois Ele cria os céus, depois Ele cria a terra seca e vegetação, depois Ele cria o firmamento, depois Ele cria os animais aquáticos e aves, depois Ele cria os animais terrestres e os seres humanos. Meus irmãos e irmãs, se nós fôssemos os criadores do universo, nós não teríamos essa sensibilidade. Aqueles que gostam de pet, eu tenho certeza que a primeira coisa que eles iam fazer seria o seu cachorro. Aqueles que são fanáticos pelo seu time, a primeira coisa que eles iam fazer era criar o seu time, ou criar o estádio do seu time. Alguns irmãos, de repente, poderiam até criar um título que eles acham que tem, mas, na verdade, a controvérsia é se tem mesmo ou não. Mas seria a primeira coisa que eles fariam. Só que muitas vezes, quando nós olhamos para aquilo que confiamos ao Senhor, nós olhamos para o curso da nossa vida, nós temos a grande tentação, e muitas vezes sim, caímos no pecado de achar que o nosso jeito é sempre o melhor, que a nossa sequência de planejamento é sempre a melhor, de que a nossa maneira de fazer as coisas é sempre a melhor. Mas Deus não faz as coisas conforme a nossa lógica. Deus sempre faz as coisas conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. O
Vontade esta que se cumpre desde antes de todas as coisas, quando nada existia ainda. Porque o nosso Deus sabe exatamente como se faz. Todas as coisas que Deus faz, meu irmão e minha irmã, tem um propósito estabelecido, e o propósito maior de todas as coisas que Deus faz é que tudo é para a sua glória. Justamente para que tudo o que for feito, ao ser observado pelo homem, em algum grau dentro do coração humano, o ser humano infira que alguém poderoso fez isso. Essa é a revelação geral. Só que quando nós nos debruçamos na revelação específica, que é a palavra de Deus, nós temos ainda mais provas e ainda mais certeza de que o nosso jeito não é o melhor jeito, mas a maneira do Senhor é sempre a melhor. Isso não quer dizer que não possamos, que não devamos planejar as coisas. Precisamos sim. Precisamos sonhar. Precisamos desejar crescimento, melhora. Precisamos desejar sair da nossa zona de conforto. Se há alguém solteiro, acredite em nome de Cristo Jesus, que Deus pode já ter separado uma pessoa para você, e um belo dia você vai conhecer essa pessoa. Você que deseja ter filhos, você que deseja fazer uma faculdade, você que deseja fazer algum curso, abrir o seu negócio, continue crendo, continue se esforçando para isso, continue trabalhando para isso, mas não ache que você vai conquistar aquela pessoa porque você é lindo e maravilhoso. Não ache que você vai conseguir conquistar o seu próprio negócio porque você nasceu com o dom da administração. Porque nós só conseguimos conquistar o que nós temos e ser quem nós somos mediante a ação soberana do Deus que faz tudo ordenadamente. Nós não sabemos o porquê, muitas vezes nós sofremos o que estamos sofrendo. Mas creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor sabe o porquê de você estar passando por esse momento. Justamente para que quando nós olhássemos a nossa vida, nós pudéssemos enxergar que o Senhor existe, é poderoso, nos ama e é galardoador daqueles que o buscam, justamente para que os homens possam temê-lo. O pregador no livro de Eclesiastes diz exatamente isso. Tudo o que Deus faz é bom, justamente para que os homens possam temê-lo, vendo essa bondade do Senhor. O Senhor revela a sua perfeição, a sua bondade, a sua soberania em tudo o que Ele faz. E realmente as coisas que Deus faz excedem todo o pensamento, toda a imaginação e toda a lógica humana. E o nosso coração pecaminoso, nosso coração que duvida, muitas vezes quer essa revelação, na verdade, na nossa frente, na frente dos nossos olhos. Mas nós precisamos crer que nosso Deus é soberano sobre tudo. Ainda mais porque todas as vezes em que Deus se revela aos homens que duvidaram da sua soberania em algum grau, o que esses homens receberam foi o que a gente costuma chamar hoje em dia de carteirada. Como assim, pastor? Carteirada é quando Jó começa a questionar o seu sofrimento diante do Senhor. O que Deus vira para Jó e responde? Ô Jó, onde é que estava você quando eu coloquei todo o firmamento nos céus e fiz o mais profundo dos oceanos? Jó, onde é que você estava quando eu fiz as maiores criaturas dos mares, dominei-as e coloquei no fundo dos mares? Jó, quem é você para questionar o meu poder e a minha eternidade? Quando nós lemos em Isaías 40, vemos novamente o Senhor se apresentando ao povo de Israel por meio do profeta Isaías, dizendo isso: quem vocês acham que está falando com vocês, se não é o Todo-Poderoso? Quando nós lemos em Romanos 11,
a partir do verso 33, o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, fala da soberania do Senhor na salvação de maneira maravilhosa. E chega um ponto que o apóstolo Paulo se deslumbra tanto com aquilo que ele está escrevendo, que ele precisa olhar para dentro de si novamente, se reconhecer como insignificante. E é aí, pastor, que ele escreve: puxa vida, quem foi que ensinou o Senhor a ser dessa forma? Quem foi que deu conselhos ao Senhor para que ele bolasse toda essa história perfeita de redenção? Realmente, não tenho o que questionar do Senhor. Portanto, dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Jó, Isaías, o apóstolo Paulo, diante da soberania do Senhor, tiveram a mesma reação que precisamos ter quando olhamos para a glória da criação do nosso Deus. Fique em paz, meu irmão e minha irmã, pois o nosso Deus é especialista em fazer tudo ordenadamente, porque assim ele fez desde o começo dos tempos eternos. Em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, nós podemos crer na soberania do Senhor em todas as coisas, porque ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo perfeito. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode conferir as sentenças no versículo 4, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21 e no versículo 31. O que está escrito em comum nesses versículos? Versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. Versículo 10, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 18, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre as luzes e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Versículo 21, criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Verso 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer todos os dias, em todas as situações, que tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é bom. Mesmo que para o nosso senso estético pecaminoso não seja aquilo que nós queremos, nós precisamos crer que tudo o que Deus faz é bom. Por isso mesmo, nós podemos crer que há esperança para os pinchers. Por isso mesmo, nós podemos ter a esperança, acredito que eu seja o único aqui presente, mas é por isso mesmo que eu creio que há esperança no Vasco da Gama. Porque tudo o que Deus faz é bom. E aí vem algo muito interessante. Porque Deus criou todas as coisas boas. Só que muitas pessoas têm o costume, têm a tendência de pensar talvez em Deus, assumindo a postura de que esse Deus até de repente possa sim ter criado todas as coisas. Mas esse Deus, depois de ter criado todas as coisas, abandonou a sua criação, e é por isso que esse mundo está desse jeito. Mas não é isso que vemos na palavra de Deus. Sabe por que não é isso que vemos na palavra de Deus? Porque nós vemos em Gênesis 1
que Deus cria todas as coisas, mas Ele se envolve profundamente com tudo o que Ele faz. E por que Ele se envolve? Porque Deus não cria todas as coisas, deixa as coisas funcionando, e as coisas começam a funcionar a partir da sua criação ao léu, do seu jeito. Mas nós vemos no texto bíblico que Deus olha para tudo que foi feito e Ele interage com o seu senso estético. Ele olha, Ele contempla o que foi feito e diz: poxa vida, isso é bom. Deus, o nosso Deus, coloca o seu senso estético e coloca a sua opinião sobre aquilo que Ele mesmo fez. Qualquer um de nós que faz algo bom, algo interessante, vai dizer, com um orgulho ainda saudável: fui eu que fiz. Nós estamos na casa do pastor Marcilene e hoje ele fez para nós no almoço uma picanha na crosta de sal que foi maravilhosa. Só que mais prazeroso do que se alimentar dessa picanha na crosta de sal era ele falar para nós: não, realmente a carne está muito boa. O meu sogro, o presbítero Newton, veio aqui há um tempo, pregou aqui na igreja, trouxe a palavra. Nós mandamos para ele no grupo da família: olha só, tem um pedaço aqui esperando um juquiaense. E ele todo orgulhoso da picanha que ele fez. Nós, seres humanos pecaminosos, temos essa tendência de colocar o nosso senso estético naquilo de bom que nós fizemos. O nosso Deus também fez isso. Alguém que faz e abandona, não elogia. E muito mais do que isso. O Senhor cria tudo, todas as coisas, do nada, não é isso? Até um item. O Senhor cria os céus e a terra. O Senhor cria os mares, o firmamento. O Senhor cria os animais da água. O Senhor cria os animais selvagens. Tudo segundo a sua espécie. Ele fez um e a partir daí fez-se todos os outros. Mas na hora do Senhor fazer o ser humano, Ele usou um gabarito. E que gabarito foi esse? A sua imagem e semelhança. De forma poética e maravilhosa, é descrito justamente no capítulo 2 de Gênesis, de que o Senhor fez o ser humano do pó da terra. O Senhor colocou a sua mão na criação do ser humano. De forma poética, de forma linda, nós podemos ver que o Senhor se sujou. Ele usou da sua criatividade e da sua mão para fazer o ser humano. E nós não abandonamos aquilo que nós fazemos com a nossa própria mão. Por isso nós podemos sim crer que o Senhor se envolve com aquilo que Ele faz e se envolve conosco. E a expressão usada no verso 31 é uma expressão diferente dos outros versículos, porque nos outros versículos é dito que viu Deus que tudo que fez era bom. Era bom. Quando a gente olha para o verso 31, diz: viu tudo Deus quanto fizera e era muito bom. Para os mineiros, era bom demais da conta. Era bom para mais de metro. O Senhor, de forma bem intensa, diz, no final de toda a criação: isso é muito bom. Só que quando nós olhamos para o mundo hoje em dia, nós não conseguimos ver toda essa perfeição. É o ser humano que é violento, é o ser humano que é metido a esperto, é o ser humano que é pecador. E por que o ser humano é pecador? Se nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, não é culpa do Senhor, é culpa do pecado. Como nós lemos no texto de confissão de pecados aqui nessa noite, o Senhor fez todas as coisas perfeitas.
E o Senhor nunca se afastou da sua criação. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. São os nossos pecados que sujam as nossas mãos e nós não temos condições de reproduzir com as nossas mãos a perfeição daquilo que o Senhor fez na criação do universo. Porque a partir do pecado, todas as nossas obras são condenadas. Todos os nossos pensamentos são pecaminosos. O que fez com que o ser humano saísse da sua rota inicial foi o pecado. E por isso mesmo, o ser humano, por si só, nunca vai conseguir chegar à perfeição de Deus. Mas eu acabei de dizer pelo texto bíblico que o Senhor sempre se envolveu com a sua criação e Ele nunca abandonou a sua criação. Por isso mesmo, que de forma soberana, de forma incrivelmente linda e perfeita, Ele envia na plenitude dos tempos o seu Filho, Jesus Cristo. Ele, para que a partir dele e por meio dele, o ser humano tivesse, primeiro, a consciência de que não é perfeito. Segundo, a consciência de que precisa mudar. E terceiro, e não menos importante, mudar para onde? Para esse gabarito, para esse padrão. Porque conforme Paulo fala na carta aos Colossenses, é Ele a imagem do Deus invisível, Ele o primogênito de todas as coisas, para que nele fossem criadas todas as coisas, nos céus e na terra, para que a partir dele nós pudéssemos ter novamente o vislumbre da perfeição do jardim e desejássemos estar muito mais perto dele do que da imperfeição e da impiedade do mundo. Meus irmãos e irmãs, nós só conseguimos ser verdadeiramente perfeitos, novamente, se nós estivermos em Cristo Jesus. Por isso é extremamente necessário que nós corramos em direção àquele que é perfeito. Justamente para que a nossa vida possa refletir a perfeição daquele que criou todas as coisas. E que pudéssemos, e que possamos, para sempre, sempre, mostrar para o mundo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fechando, meus irmãos, esse momento de exposição da palavra, de meditação nas Escrituras, nós podemos confiar plenamente em Deus, porque de fato Ele mostra a sua soberania em todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas do nada. Ainda que os nossos olhos não vejam, o Senhor é sim capaz de fazer todas as coisas do nada, porque desde o começo das Escrituras, Ele nos ensina isso. Podemos crer na soberania de Deus em todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas ordenadamente. Por isso, confiemos no processo que o Senhor tem nos colocado, e que, no final de todas as coisas, como a palavra de Deus nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Confie na soberania de Deus em tudo, meu irmão e minha irmã, porque Deus faz tudo perfeito. E nós só conseguiremos enxergar essa perfeição quando nós nos achegarmos a Jesus Cristo, o vínculo de todas as coisas, o amor de Deus encarnado, que na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados, rasgou o escrito de dívida que havia sido escrito a nós, justamente para nos dar a vida eterna e a perfeição de Deus novamente. E creia na soberania de Deus em todas as coisas, de que mesmo que cheguemos ao final dessa vida, aí sim poderemos provar na eternidade da plena imagem e semelhança do Senhor. Porque desde o começo de todas as coisas, o Senhor nos predestinou a sermos seus filhos, um povo seu, zeloso e de boas obras. Nosso Deus, meu irmão e minha irmã, é soberano em tudo.
E a partir do começo da Bíblia, creia que você serve a um Deus que pode todas as coisas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos diz que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Cantamos isso em canções, lemos isso na Tua Palavra, e o Teu Espírito Santo nos convence, primeiro, de que realmente o Senhor é soberano, poderoso, e fez todas as coisas sem conselho algum de ser humano, ou de qualquer outra filosofia, mas fez todas as coisas segundo o Teu conselho da Trindade Santa. Ó Deus triuno, mas também pelo Teu Espírito Santo, nós vemos que tudo aquilo que nós fazemos segundo a nossa carne, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe desse século, é pecaminoso. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão mais uma vez diante da Tua presença, por todos os momentos em que achamos que o nosso jeito era o melhor. E da boca para fora, nós dizíamos que o Senhor era soberano, mas por trás, o nosso coração incrédulo dizia: o meu jeito é o melhor. Senhor, nos perdoe de todas as vezes em que não confiamos na Tua soberania e nos lançamos por esse mundo, achando que nós poderíamos fazer todas as coisas. E mediante o Teu perdão, na Tua misericórdia, nos faça crer que o Senhor é soberano sobre tudo. Nos faça crer que a Tua soberania está ativa e viva na vida da nossa família, na criação dos filhos, no tocar dos negócios, na proteção, na saída e na chegada do trabalho. Nos faça crer, Senhor, que a Tua soberania está agindo poderosamente nesta igreja, em todos os trabalhos de evangelização, de aconselhamento, em todas as autarquias, em todas as sociedades internas, no colégio que funciona nesse lugar, nos vizinhos que ouvem a Tua palavra e também nos vizinhos de cada um aqui, seja eles vizinhos de moradia, vizinhos de estação de trabalho, vizinhos de carteira escolar, em nome de Cristo Jesus. Nos faça crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que, apesar de os nossos olhos não verem, que o nosso coração possa crer. Porque a Tua palavra diz exatamente isso, que fé é a certeza daquilo que nós não vemos e a esperança daquilo que ainda vai chegar, mas que nós podemos crer plenamente no Senhor, porque antes de todas as coisas, o Senhor já existia e trouxe todas as coisas do nada. Por isso, Senhor, alimente o nosso coração dessa fé no Senhor plenamente, de que o Teu amor está sobre nós, que o Teu propósito será plenamente cumprido e que a Tua glória será estabelecida em nosso coração. Nos ensina a crer cada dia mais no Senhor, que o Senhor nos ama, que a salvação está em nós, está na nossa família, está nos filhos, nos netos, está nos pais, está na nossa família por inteiro, em nome de Jesus. Nos dê, ó Deus, coragem, força e ousadia para viver no meio desse mundo incrédulo, sabendo que o Senhor é soberano sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida. Em nome e para a glória de Cristo Jesus, o Teu Filho e o nosso Salvador, é que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém.